Opa, tudo bom com você? Vamos lá, vamos resolver esse exercício aqui que caiu na Unesp, segunda fase de 2017, na parte de matemática. Vamos entender primeiro melhor esse exercício aqui. Ele fala lá: uma lancha e um navio percorrem rotas lineares no mar plano com velocidades constantes de 80 e 30 km por hora, respectivamente. Suas rotas, como mostra a figura, estão definidas por ângulos constantes de medidas iguais, a alfa e beta, respectivamente. Quando a lancha está no ponto L e o navio no ponto N, a distância entre eles é de 10 km. Então, tem a representação aqui da cena. E ele fala: sendo P o ponto em que a lancha colidirá com o navio, demonstre que o ângulo obtuso LPN será igual a alfa mais beta. Em seguida, calcule a distância entre N e P, considerando o cosseno de alfa mais beta igual a menos 9/16. Tá certo, então o que a gente precisa entender desse exercício aqui primeiro? Bom, ele está misturando um pouco de matemática, geometria plana ali, com movimento uniforme, parte cinemática de física. Então, deixa isso interessante pela interdisciplinaridade. E aí, o que a gente tem que começar fazendo nesse exercício? Bom, se ele fala que vai acontecer uma colisão no ponto P, vamos lá criar esse ponto P aqui, certo? Ó, vamos criar primeiro esse ponto P aqui. Então, o que a gente vai ter? Vai ter para cá, sim, certo? Então, aqui seria, teoricamente, o nosso ponto P que aconteceria a colisão. E aí, o que a gente tem que pensar para fazer esse exercício? Como a gente está falando de um ângulo que está sendo feito com horizontal tanto aqui em cima quanto aqui embaixo, fica interessante da gente traçar também uma horizontal aqui no ponto P. Então, se a gente traçar essa horizontal aqui, ó, a gente vai conseguir enxergar os ângulos internos, alternos, nesse triângulo aqui, ó. Lá do teorema de Tales, se a gente pensar, aqui acontece aquele caso do Z, famoso Z de Zorro. Ou seja, esse ângulo interno aqui, como ele está acontecendo aqui, esse ângulo aqui também é o ângulo beta. E a mesma coisa para esse ângulo interno aqui de baixo, ó. A gente tem o mesmo caso do Z aqui, certo? Como aqui internamente tem o alfa, aqui a gente tem o ângulo alfa também, certo? Então, aqui já está provado que o ângulo LP LPN, ele é o ângulo alfa mais beta, certo? Bom, agora o que a gente tem que pensar? Bom, vamos lá. Se vai acontecer uma colisão, o que isso diz pra gente? Que até a lancha chegar aqui, nesse ponto P, o navio vai ter que ter andado toda essa distância aqui e chegar no ponto P junto com a lancha. Ou seja, eles vão demorar o mesmo tempo para chegar nesse ponto P. E aí que vai entrar a questão do movimento uniforme da física, que diz o seguinte, que a velocidade média vai ser igual à variação de espaço à variação de tempo. E aí, como não há uma mudança de velocidade, a aceleração é constante, a aceleração vale zero e a velocidade é constante, a gente pode deduzir que em todos os pontos a velocidade média vai ser a velocidade do móvel. Então, se a gente vai ter o mesmo tempo, que eu vou chamar de t, para eles chegarem até o ponto P, tanto a lancha quanto o navio, a gente pode escrever tanto esse segmento NP quanto esse segmento PL em função desse tempo t, que eu não sei também. Mas aí a gente passa de duas variáveis, ou seja, de NP e PL, para apenas uma variável só, que é o tempo de chegada aí até o ponto P. Então vamos lá, ó. Se a velocidade da lancha é 80 km por hora, então o segmento PL, que é essa distância ΔS que a lancha vai percorrer,
vai ser 80 vezes esse tempo t, que eu não sei. E o navio? O navio ele vai percorrer o espaço de NP, só que com uma velocidade de 30 km por hora. Então, 30 vezes esse mesmo intervalo de tempo t, que eu não sei. Porém, a gente já pode escrever tanto esse segmento aqui quanto esse em função de t. Esse segmento aqui, ele vale 80t, e esse daqui vale 30t. Certo? O que a gente pode fazer agora? Bom, a gente tem um triângulo. Como esse triângulo não é retângulo, a gente fica incapacitado de fazer Pitágoras, ou aplicar cosseno, ou seno, ou tangente. Então, o que a gente acaba tendo que fazer? Ou lei dos senos, ou lei dos cossenos. A lei dos senos, a gente quer encontrar um lado, então a gente precisaria ter, além desse ângulo aqui, precisa ter mais um ângulo para aplicar a lei dos senos. Então, a gente não pode fazer a lei dos senos. Então, o que a gente pode fazer aqui no caso? A lei dos cossenos. Então, a lei dos cossenos aqui vai cair bem. Por quê? Porque a gente tem 3 medidas de lado, 30t, 10 km e 80t, e a gente tem o cosseno desse ângulo aqui, que é o ângulo oposto aos 10 km. Então, aplicando a lei dos cossenos para esse lado de 10 km, a gente fica com 10 ao quadrado é igual a 80t ao quadrado mais 30t ao quadrado menos 2 vezes 80t vezes 30t vezes o cosseno de alfa mais beta. E aí, mexendo isso, né, e substituindo o cosseno do alfa mais beta, a gente vai ter o que? 100 igual 6.400t ao quadrado mais 900, deixa pra cá já, 900t menos, aqui a gente vai fazer 80 vezes 30, dá 2.400, vezes 2, 4.800 t ao quadrado, aqui também tem um quadrado que eu esqueci, vezes o cosseno de alfa mais beta, que é menos 9 sobre 16. Então, menos 9 sobre 16. Beleza. Vamos juntar as coisas aqui, ó. A gente pode juntar isso aqui antes, mas eu vou simplificar aqui, ó. 16 com 48 só dá 3 aqui. Então, ó, fica um 100 do lado de lá. Desse lado de cá eu fico 6.400 mais 900 dá 7.300. 7.300 mais, então vamos deixar aqui para não perder, 7.300t ao quadrado mais 300 vezes 9 dá 2.700t ao quadrado. Somando isso aqui, ó, 7 com 2 dá 9, 3 com 7 dá 10, então vai dar exatamente 10.000. Então aqui eu vou ter 10 ao quadrado, vou escrever assim, 100, e aqui eu vou ter 10.000. 10.000 é 100 ao quadrado. Isso vezes t ao quadrado. Então eu posso tirar o módulo não, a raiz de tudo aqui. A raiz de alguma coisa ao quadrado vai sair o módulo dessa coisa. Como aqui tudo são coisas positivas, tanto 10 quanto 100 quanto o tempo, que não existe tempo negativo, a gente pode aplicar a raiz aqui e aqui. Então a gente fica com 10 é igual a 100 vezes t. Logo, t é 1/10. Beleza, a gente achou o t. Só que não é isso que a gente quer. Ele pede a distância entre NP. Então a distância entre NP
Tá anotado aqui, a distância entre NP nada mais é do que 30t. Então, substituindo como NP, como dito aqui, né, é 30t, então 30 vezes 1/10 vai me dar 3 km. Certo? Então, 3 km, e a gente prova aqui que o ângulo LPN é alfa mais beta. Terminamos o exercício aí. Tá certo? Muito obrigado pela sua atenção. Bons estudos sempre. Até uma próxima.